Olá! Assim como todos os animais, as plantas também precisam de alimento para sobreviver. E a gente precisa saber quais são os nutrientes essenciais que cada planta precisa e quando disponibilizar esses nutrientes para ela e como também disponibilizar esses nutrientes para ela. Aqui no módulo 4, você vai aprender a como adubar o seu tomateiro orgânico. Tanto a adubação de plantio, que é aquela que você vai fazer na hora que você fizer o plantio e que vai disponibilizar os nutrientes para que a planta se desenvolva bem, quanto a adubação de produção, que é para a produção de frutos, flores e frutos. Cada parte tem uma adubação específica. Inclusive, a gente vai começar falando aqui sobre quais são os nutrientes essenciais aí para o tomateiro que você vai precisar disponibilizar para poder ter uma boa colheita ali na frente. Todas as plantas precisam de mais de 30 nutrientes diferentes para um bom desenvolvimento. Porém, cada planta tem uma necessidade específica de nutrientes que se traduz na quantidade absorvida em determinada fase do desenvolvimento dessa planta. Na adubação do tomate, você deve dar atenção aos seguintes nutrientes, olha aí: o potássio, o nitrogênio, o cálcio, o enxofre, o fósforo, magnésio, cobre, manganês, o ferro e o zinco. Já para plantas como pimentas e pimentões, alguns trabalhos demonstram que elas necessitam em maior quantidade do potássio, nitrogênio, cálcio, magnésio, fósforo e enxofre. Porém, é muito importante salientar mais uma vez que todos os nutrientes são muito importantes para as plantas. O que muda é a quantidade absorvida de acordo com a fase de desenvolvimento. Ou seja, a quantidade de nutriente absorvido pode variar se a planta estiver na fase vegetativa, floração ou de frutificação. Veja só como os nutrientes têm funções essenciais para as plantas. Por exemplo, o nitrogênio, que tem a função de potencializar o crescimento da planta, expansão das células e formação de aminoácidos e proteínas. Além disso, faz parte da molécula da clorofila. Já o fósforo tem função de armazenamento e transferência de energia. O potássio tem um papel muito importante no fechamento e abertura dos estômatos. Para quem não sabe, os estômatos são as estruturas responsáveis pela respiração da planta, que faz as trocas gasosas. São como se fossem poros das plantas. E se acontecer algum problema com esses estômatos, a planta para de absorver água e, como consequência, vai parar também de absorver os nutrientes. O cálcio tem função de fortalecimento da planta. Ele promove a resistência a insetos e doenças e ajuda na formação do fruto do tomateiro. E o magnésio é responsável pela ativação enzimática e também fotossíntese. Você vê como são importantes? Cada nutriente tem sua função? São diversos nutrientes e a planta precisa de todos eles. Porém, em cada fase, ela precisa de maiores quantidades de determinados nutrientes, mais especificamente. Então, por isso que a gente precisa fazer adubações diferentes nas determinadas fases. Então vamos lá, adubação de manutenção. Essa adubação tem a função de manter os níveis de nitrogênio e potássio adequados para a sua planta. A primeira adubação de manutenção pode ser feita com 30 dias após o transplante, uma vez que nós já utilizamos aquela técnica de amontoa que você já aprendeu aí. Então, para que a sua planta tenha nutrientes disponíveis o tempo inteiro, você vai fazer essa adubação orgânica com 30 dias, depois 60 dias e uma última adubação com 90 dias.
Nesse tipo de adubação sólida, você pode utilizar esterco de aves, bovino, equino, compostagem orgânica, humus de minhoca e etc. Mas para que fique mais fácil, anote aí as quantidades que devem ser utilizadas em cada adubação. Se você for utilizar o esterco de aves, que é o mais rico em nitrogênio, são 150 gramas por planta. O esterco bovino são 500 gramas por planta. A compostagem orgânica, a mesma coisa, 500 gramas por planta. E se você for utilizar o humus de minhoca, são 300 gramas por planta. Agora, para facilitar mais ainda, eu vou mostrar para você quanto correspondem essas quantidades em xícaras de chá. Muito bem, utilizando uma balança, chegamos à conclusão que 150 gramas de esterco de aves correspondem a 3 xícaras de chá rasas. Então, para esterco de aves, você deve adicionar em média 3 xícaras a cada 30 dias após o transplante. Já para o esterco bovino e compostagem doméstica, aplique uma média de 5 xícaras. E para quem for utilizar o humus de minhoca, a ideia é aplicar 2 xícaras a cada 30 dias. Adubação de produção. Para fazer a adubação de produção, nós vamos fazer a utilização de adubos líquidos orgânicos, que também podem ser chamados de biofertilizantes. O biofertilizante deve ser aplicado uma vez por semana até a fase de frutificação. E essa vai ser uma aplicação foliar, o que significa que o biofertilizante vai ser pulverizado nas folhas do seu tomateiro. Então, para dar um bom exemplo, vamos fazer um biofertilizante fácil, porém bastante poderoso, o humus de minhoca líquido. Para fazer esse humus líquido, você vai precisar de um balde, humus de minhoca, água e um pano. A ideia aqui é misturar os ingredientes dentro do balde para formar a substância desejada. Mas preste bem atenção nesses detalhes. Se você for fazer uma pequena quantidade, pode misturar 200 gramas de humus de minhoca em cada litro de água. Já para quem tem uma produção maior e precisa de mais biofertilizante, a mistura ideal vai ser fazer 2 kg de humus de minhoca misturado em 10 litros de água. Anotou a receitinha aí? Então vamos ver agora como funciona isso na prática. No meu caso, como eu vou fazer bastante, então eu vou colocar 2 kg de humus de minhoca no balde. E em seguida adicionar 10 litros de água. Depois disso é só misturar, cobrir o balde com um pano e armazenar em um local arejado e com sombra. Para fixar o pano sobre o balde, você pode utilizar um elástico ou até mesmo amarrar com um pedaço de barbante. Agora, se você pretende fazer o biofertilizante em menores quantidades, você pode misturar 2 xícaras rasas, que correspondem a 200 gramas de humus de minhoca, em 1 litro d'água. E daí para frente o processo é o mesmo. Deixe repousar por 3 dias, misturando o biofertilizante uma vez por dia. Então, cada dia você vai lá e dá uma misturada. Após 3 dias, você já pode utilizar aquele mesmo pano que estava cobrindo o seu balde para coar a parte líquida. Mas certifique-se que ficou bem coado para não entupir o pulverizador na hora de fazer as pulverizações. Agora você já tem a substância bruta e já pode aplicar diretamente na terra, caso queira. Porém, para fazer a aplicação nas folhas, a aplicação foliar, é importante observar que você ainda deve fazer mais uma diluição. Então fica assim: no seu pulverizador, coloque metade de biofertilizante e metade de água. E pronto! Agora é só aplicar nas folhas
uma vez por semana até a fase de frutificação do seu tomateiro. Mas lembre-se de aplicar sempre antes ou depois do sol, para evitar as queimaduras nas folhas. Você viu quanta informação importante você precisa saber para que possa adubar os seus tomateiros de forma adequada e ter tomates saudáveis, bonitos? Então, precisa fazer adubação, senão não vai conseguir ter aqueles tomates bonitos que você vê o pessoal publicando por aí. Esses vídeos dão muito trabalho para fazer, são informações preciosas e o pessoal acaba se esquecendo de compartilhar. Então eu venho aqui pedir para vocês que compartilhem os vídeos com os amigos, divulguem o curso TOF, porque ele é único e você sabe. Então compartilha, deixa seu like, faz tudo o que puder, comenta aí, deixa suas perguntas, suas dúvidas e tudo mais. A gente mais para frente agora na próxima aula vai falar sobre pragas e doenças e a gente se vê na próxima aula.